Sejam bem-vindos ao canal Matemática com o Professor Márcio e hoje nós vamos falar sobre a mediana. É a medida de tendência central que indica o valor central de um conjunto de dados ordenados. Então, nesse caso aqui, a gente vem trazendo mais uma das medidas de tendência central. No caso, a gente trouxe ali a média aritmética e a média aritmética ponderada anteriormente, em outros vídeos. E nesse caso aqui, agora a gente traz a mediana. Quando ele fala de dados ordenados, ele pode ser de ordem crescente ou ordem decrescente. Em nosso conjunto de dados, a mediana se encontra exatamente no meio, ou seja, centralizado. Só que nesse caso, ela pode ser, dependendo do conjunto de dados, ele pode ter uma quantidade de dados pares. E aí, nesse caso, calcula-se a média dos valores centrais. Então, ali observa bem, ó, se eu tenho 2, 3, 4, 5, 7 e 9. Observa que ele está ordenado em ordem crescente, do menor para o maior. Só que eu tenho uma quantidade par. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, como eu tenho 6 elementos nesse nosso exemplo aqui, eu tenho que calcular a média aritmética simples dos valores centrais. Então, nesse caso, eu vou ter ali, ó, que a mediana ela é equivalente, ou seja, ela é igual à média aritmética dos valores centrais. Quem está no centro? O 4 e o 5. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o 4 e o 5 como ocupantes aqui no centro. Então, como eu tenho dois valores, a mediana só pode ser um. Então, eu calculo a média aritmética desses dois valores e eu obtenho, então, que a minha mediana é 4,5. 4 mais 5 é igual a 9. 9 dividido por 2, 4,5. Porém, eu também posso ter uma quantidade de dados ímpares, certo? Só que quando isso acontece, a quantidade de dados for ímpar, eu vou ter um único valor, certo? Que nem no caso que eu tenho 2, 3, 5, 7, 9, que também está ordenado, está em ordem crescente, do menor para o maior. Só que observa que eu tenho 5 elementos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Nesse caso, qual que é o elemento que ocupa exatamente o centro desse conjunto de dados? É o número 5. Então, nesse caso aqui, a mediana nesse caso, vai ser apenas o número 5, porque só ele ocupa aqui o centro, certo? Ele divide a nossa sequência aqui, ó, o nosso conjunto, em 2 e 2, enquanto que no anterior, no primeiro, ele dividia em 2 e 2 também, somente quando eu pegasse os dois elementos ao mesmo tempo. Então, percebe a diferença de quando a gente tem uma quantidade par e quando a gente tem uma quantidade ímpar de dados. Isso vai influenciar. Vamos dar uma continuidade aqui, vamos ver alguns exemplos em relação a isso. Então, ó, sejam os seguintes dados de uma pesquisa: 4, 3, 5, 8, 4, 3, 5, 6. Qual é a mediana desses valores? Observa que agora nosso conjunto de dados ele está desordenado. Então, para que eu não posso simplesmente pegar e falar assim, bom, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então, ou seja, a mediana é o 4 e o 8, então logo a minha mediana vai ser igual a 8 mais 4 dividido por 2, que vai dar 12 dividido por 2, que é igual a 6. Não posso fazer isso. Primeira coisa, eu tenho que ordenar os meus dados. Então, isso aqui estaria errado se fosse feito, certo? Então, quando a gente vai calcular a mediana, o primeiro passo é organizar os dados em ordem crescente ou decrescente. Então, aqui nós temos, então, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 e 8. E agora, nesse caso, a gente tem aqui ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo elemento. Então, nesse caso específico, quem está aqui centralizado é o 4 e o 5, certo? Para você descobrir isso daí, você vai encontrar a mediana. E aí, nesse caso, agora a gente tem ali que a mediana, quando a gente tem uma quantidade par de elementos, a gente soma os dois e divide por 2. Nós calculamos a média aritmética desses dois valores.
E como nós vimos no exemplo lá anterior, no que eu acabei de trazer novamente, 4 mais 5 é igual a 9, 9 dividido por 2 é igual a 4,5. E mais um exemplo aqui, ó. Sejam os seguintes dados de uma pesquisa: 4, 3, 5, 8, 4, 3 e 6. Novamente, observa que ele não está ordenado. Eu quero saber qual é a mediana desses valores. Como ele não está ordenado, então eu não posso já de cara pegar e falar assim: ah, o 8 é a minha mediana, né? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Tem uma quantidade ímpar, então uma quantidade ímpar exatamente vai ter um único valor na mediana. Só que como ele não está ordenado, eu preciso primeiro ordená-lo. Então, esse é o cuidado que tem que tomar, certo? Não se pode fazer isso logo de início. Então, ordenando, então a gente tem aqui 3, 3, 4, 4, 5, 6 e 8. Então, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, que é esse aqui que vai ser, no nosso caso, a mediana, 5, 6 e 7. Observa que a gente tem 3 elementos à sua direita e 3 elementos à sua esquerda. Então, exatamente, a mediana vai ser o quarto elemento. Nesse caso aqui, a mediana é igual a 4. Espero que tenham entendido o conceito de mediana, que ele está exatamente no centro, certo? É aquele valor que vai dividir exatamente o seu conjunto de dados em duas partes iguais. Ele pode estar em quantidade pares ou em quantidade ímpares. Quando você está em quantidade pares, você vai ter que calcular a média aritmética dos dois valores centrais. E quando você está numa quantidade ímpar de elementos, uma quantidade ímpar de dados, você vai ter apenas um único elemento para representar a sua mediana. Espero que tenham entendido. A gente vai finalizando por aqui o nosso vídeo. Agradeço a todos. Não esqueçam de clicar no sininho, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar acompanhando e aprendendo mais um pouquinho também junto conosco. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima Matemática com o Professor Márcio. Valeu!